Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 19 de abril de 2026. Tema: Doutrina da Expiação. Versículo de ouro, Mateus. Curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. De graça vocês receberam, de graças deem. Leitura responsiva. Primeira carta de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Então essa é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. E qualquer homem que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A Bíblia, Mateus. E Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de enfermidades e doenças entre o povo. E a sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os enfermos que sofriam de várias doenças e tormentos, e os endemoniados, e os loucos, e os paralíticos, e ele os curou. E seguiram-no grandes multidões de pessoas vindas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus,
pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o cego e mudo passou a falar e ver. E todo o povo ficou admirado e disse: Não é este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: Este homem não expulsa demônios senão por Beelzebu, filho dos demônios. E Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, não subsistirá então o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Enquanto ele ainda falava ao povo, eis que sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Então alguém lhe disse: Eis que tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. Mas ele respondeu e disse àquele que lhe contava: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os dos seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E Jesus andava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o cercaram e lhe disseram: Até quando nos fará duvidar? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não creram. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu vos disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram pedras novamente para apedrejá-lo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Depois de dizer isso, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique também. Esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completei a obra que me destes para fazer. E agora venho a ti e digo essas coisas no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da palavra deles. E a glória que me destes, eu lhes dei, para que sejam um, assim como somos um. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles sabem que tu me enviaste. E eu lhes revelei o teu nome, e continuarei a revelá-lo, para que o amor com que me amastes esteja neles,
e eu neles. Mateus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora lerei as passagens correlatadas com o livro-texto de Ciência e Saúde com a chave das Escrituras de Mary Baker Eddy. A expiação é a exemplificação da unidade do homem com Deus, pela qual o homem reflete a verdade, a vida e o amor divinos. Jesus de Nazaré ensinou e demonstrou a unidade do homem com o Pai, e por isso lhe devemos eterna homenagem. Sua missão era tanto individual quanto coletiva. Ele realizou a obra de sua vida corretamente, não apenas com justiça para consigo mesmo, mas com misericórdia para com os mortais, para lhe mostrar-lhes como fazer a deles, mas não para fazê-los por eles, nem para isentá-los de qualquer responsabilidade. Jesus já agiu com ousadia, contrariando as evidências dos sentidos, quanto os credos e práticas farisaicas, e refutou todos os oponentes com seu poder de cura. A expiação de Cristo reconcilia o homem com Deus, e não Deus com o homem, pois o princípio divino de Cristo é Deus. Jesus estabeleceu sua igreja e manteve sua missão sobre um fundamento espiritual de cura por Cristo. Ele ensinou a seus seguidores que sua religião tinha um princípio divino que expulsaria o erro e curaria tanto os enfermos quanto os pecadores. Ele não reivindicava inteligência, ação ou vida separadas de Deus. Apesar da perseguição que isso lhe trouxe, ele usou seu poder divino para salvar os homens, tanto corporal quanto espiritualmente. A pergunta então, como agora era, como Jesus curava os doentes? Sua resposta a essa pergunta foi rejeitada pelo mundo. Essa afirmação do nosso Mestre, eu e o Pai somos um, o separava da teologia escolástica dos rabinos. Sua compreensão superior de Deus era uma refutação para eles. Ele conhecia apenas uma mente e não reivindicava nenhuma outra. Sabia que o ego era mente em vez de corpo e que a matéria, o pecado e o mal não eram mente. E sua compreensão dessa ciência divina atraiu sobre si os anátemas da época. As visões opostas e falsas das pessoas ocultavam de seus sentidos a filiação de Cristo a Deus. Elas não conseguiam discernir sua existência espiritual. Suas mentes carnais estavam em inimizade com ela. Seus pensamentos estavam repletos de erros mortais, em vez da ideia espiritual de Deus apresentada por Cristo Jesus. Perdemos de vista a semelhança com Deus por causa do pecado que obscurece o sentido espiritual da verdade, e percebemos essa semelhança somente quando subjugamos o pecado e comprovamos a herança do homem, a liberdade dos filhos de Deus. Jesus caminhou sobre as ondas, alimentou multidões, curou enfermos e ressuscitou mortos, em direta oposição às leis materiais. Seus atos foram a demonstração da ciência, superando as falsas alegações do senso comum e da lei material. O Cristo era o Espírito que Jesus insinuou em suas próprias declarações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Esse Cristo, ou a divindade do homem Jesus, era sua natureza divina, a piedade que o animava. A verdade, a vida e o amor divinos
conferiram a Jesus autoridade sobre o pecado, a doença e a morte. Sua missão era revelar a ciência do ser celestial, provar o que Deus é e o que Ele faz pelo homem. Para alcançar a verdadeira felicidade, o homem deve harmonizar-se com seu princípio, o amor divino. O Filho deve estar em harmonia com o Pai, em conformidade com Cristo. Nosso Pai Celestial, o amor divino, exige que todos os homens sigam o exemplo de nosso Mestre e seus apóstolos, não apenas que adorem sua personalidade. É triste que a expressão serviço divino tenha passado a significar de forma tão geral a adoração pública em vez de ações cotidianas. A natureza do cristianismo é pacífica e abençoada, mas para entrar no reino, a âncora da esperança deve ser lançada além do véu da matéria, na Shekinah, para a qual Jesus passou antes de nós. E esse avanço para além da matéria deve ocorrer tanto nas alegrias e triunfos dos justos, quanto suas grandes tristezas e aflições. Como nosso Mestre, devemos partir do sentido material para o sentido espiritual do ser. Cada pontada de arrependimento e sofrimento, cada esforço de reforma, cada bom pensamento e ação nos ajudará a compreender a expiação de Jesus pelos pecados e a contribuir para a sua eficácia. Mas se o pecador continua a orar e a arrepender-se, a pecar e a se lamentar, ele tem pouca participação na expiação, na reconciliação com Deus, pois lhe falta o arrependimento prático, que reforma o coração e capacita o homem a fazer a vontade da sabedoria. Aqueles que não conseguem demonstrar, ao menos em parte, o princípio divino dos ensinamentos da prática do nosso Mestre, não têm parte com Deus. Se vivermos em desobediência a Ele, não devemos sentir segurança, embora Deus seja bom. Jesus disse: esses sinais acompanharão os que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Quem crê nele? Quem se dirigia aos seus discípulos, mas não disse: esses sinais acompanharão vocês, e sim a eles, os que creram para sempre. Em outra ocasião, Jesus orou, não apenas pelos 12, mas por todos os que acreditariam por meio da palavra deles. Todos nós precisamos aprender que a vida é Deus. Pergunte a si mesmo: estou vivendo uma vida que se aproxima do bem supremo? Estou demonstrando o poder curativo da verdade e do amor? Se sim, então o caminho se tornará mais iluminado, até o dia perfeito. Seus frutos provarão o que a compreensão de Deus traz ao homem. Mantenha sempre esse pensamento. É a ideia espiritual, o Espírito Santo é Cristo que lhe permite demonstrar, com certeza científica, a regra da cura, baseada em seu princípio divino, o amor subjacente, abrangente e que engloba todo o verdadeiro ser.